Sexta-feira, 18 de novembro, Opção para a Vida. Dentro de instantes estará trazendo mais uma reflexão que foi ministrada em nosso tempo para a sua edificação. Mas antes eu quero lembrar a toda a comunidade evangélica que reside em Campina Grande. A Igreja do Calvário, neste próximo sábado, amanhã, às 19h30, estará celebrando o início das comemorações do 51º aniversário da Igreja do Calvário e também o 42º aniversário do Conjunto Coral Saracali. Estaremos na noite de abertura ouvindo o pastor Ismael Onilo e, além disso, o grupo de senhoras da Assembleia de Deus Getsemane. No domingo estará pregando o pastor Robson e o Conjunto Coral Saracali estará apresentando um musical pela passagem do seu 42º aniversário de Ministério de Louvor na Casa do Senhor. Você está convidado com a sua respectiva família. Para aqueles que não sabem, a Igreja do Calvário está situada às margens do Açude Velho, confluência com o Parque da Criança, no início do giradouro da Avenida Brasília. Você está convidado com a sua distinta família. Continuemos orando pelo Brasil. A situação não é fácil, é difícil. Precisamos de orar muito pelas autoridades civis e militares para que haja paz, para que nós possamos voltar a desfrutar da ordem e do progresso dessa nação. Cante. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Canta, Bigley. Nada de ficar sofrendo angústia e dor em seu complexo interior, dizendo a Jesus que não é ninguém. Eu quero falar o valor que você tem. Quero ouvir, quero ouvir. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até prometer o fim. Deixe-me ver, daí você pode então perceber que pra ele há algo importante em você. Por isso levante, cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo. Você tem valor, o Espírito Santo que move em você. Daí você pode então perceber que pra ele há algo importante em você. Por isso levante, cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo em você. Você tem valor, o Espírito Santo. Ele se move em você. Glória a Deus. Estava lá e Deus abençoou de tal maneira que José prosperou e veio a ser governador. E no momento de seca, de crise, em que estava a fome tomando conta de toda aquela região, os seus irmãos vão até José, sem saberem que era José, de que se tratava do seu próprio irmão, pedir pão para matar a fome. E Deus, quando José viu seus irmãos, ele os reconheceu, mas não se deu a conhecer. Não se deu a conhecer. Sabedoria de Deus. E lá, depois de muito ele procurar saber se seu pai estava vivo, e depois de muita expectativa por parte dos seus irmãos, ficou um, foi o outro, depois, olha, traga o meu irmão, o mais novo ainda está vivo, traga ele, só vai sair daqui quando você trouxerem, senão não vai deixar o mais novo lá com ele. E depois de ter feito todo esse
esse plano que José certamente foi inspirado por Deus para fazer tudo aquilo, vem o seu pai, depois que ele se dá a conhecer, e seus irmãos ficaram temendo que José agora fosse descontar. E José simplesmente disse: olha, vocês precisam de entender que Deus estava em tudo aquilo que você, toda aquela trama de vocês terem me vendido como escravo, Deus estava naquilo ali tudinho. Porque hoje eu estou aqui, sou governador do Egito, e hoje eu estou aqui para abençoar vocês. Como Deus trabalha, como o trabalhar de Deus é belo, não é? O livro de Esther, meus irmãos, é um outro exemplo. O povo de Israel estava decretado a deixar de existir. Inclusive é o único livro na Bíblia onde não há o nome de Deus. No livro de Esther não tem o nome Deus. Porém é o livro onde há a maior evidência do poder de Deus na vida do seu povo. Ao ponto de livrar de que Israel fosse destruído, Israel fosse aniquilado, Israel fosse dizimada através da rainha Esther. Está lá no livro de Esther, capítulo 4, versos 13 a 17. Lembramos ainda a história que é do pequeno Davi. Pelo tamanho, a desvantagem, sem arma, sem equipamento nenhum, sem indumentária nenhuma. O gigante, o filisteu Golias, todo aparamentado dos pés à cabeça, enfrentar um guri, uma criança. E ainda mais debochando disso: tu vem a mim como se eu fosse um cão com paus e pedras. E Davi simplesmente disse: olha, eu estou vindo contra você em nome do Deus de Israel, a quem tu tens afrontado. E com uma pedra e uma funda, simplesmente, Davi prevaleceu contra o gigante Golias. Deus, meus irmãos, Ele é glorificado pelos pequenos, pelos humildes. Aliás, Paulo escrevendo aos Coríntios nos diz isso. Deus escolheu as coisas fracas, as desprezíveis, as que não são, para envergonhar e confundir as que são. Deus escolheu as coisas loucas e as desprezíveis e aquelas que não são, para confundir as que são. As desvantagens foram desproporcionais, mas não somente pelo tamanho, isto é, o tamanho físico de Davi, mas também em matéria de armadura. Entretanto, todos sabemos quem prevaleceu, conforme está lá em 1 Samuel 17, versos 41 a 50. Finalmente, deixamos por último exemplo a história do profeta Abacuque. Deus levantou os caldeus para disciplinar e para corrigir o povo de Israel. E Abacuque ficou alarmado: Senhor, como é que uma nação ímpia, de homens ímpios, vem prevalecer contra esse povo, esse povo que se chama pelo teu nome? Deus, isso não pode acontecer. E depois que Deus revelou ao profeta Abacuque que Deus estava naquele negócio, ele então compreendeu perfeitamente, porque Deus dissera para eles: olha, eu estou levantando os caldeus para disciplinar o meu povo, mas depois que ele fizer o dever de casa, eu vou ter um ajuste de contas com eles. Eles vão ser repreendidos por mim. A princípio o profeta não aceitou aquela adversidade. Era uma situação inconcebível. Mas depois que o Senhor lhe mostrou que tudo que estava acontecendo era por permissão divina, ele então afirmou: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Irmãos, o espaço não permite a gente ir mais além disso, mas eu lembro ainda o próprio Jó. Jó estava na pior situação que vocês podem pensar, mas Deus estava com ele. Como Deus estava com José quando ele estava preso por calúnia da mulher de Potifar. Como Deus estava com Davi diante de todo aquele desafio, sofrendo todas as desvantagens que vocês possam imaginar, mas Deus estava com ele. Deus estava, meus irmãos, com Sadraque, Mesaque e Abidênego. Alguém já disse que Deus não livrou Sadraque e Abidênego de ser lançado dentro de uma fornalha aquecida 7 vezes mais, mas Deus deu o livramento dentro da fornalha. Alguém já disse que Deus não livrou Daniel de ser lançado dentro de uma cova cheia de leões famintos, mas Deus livrou dentro da cova daqueles leões.
o impacto da conversão de Saulo de Tarso, conforme vemos lá em Atos capítulo 9, versos 10 a 19, foi tão grande, que quando Deus falou a Ananias que ele fosse até onde Paulo estava para falar-lhes de Jesus, ou falar-lhes da sua palavra, ele disse: Senhor, esse homem é um terrorista, esse homem é temido por tudo e por todos, porque ele tem carta para prender os cristãos, e alguns deles até para serem mortos, a exemplo de Estevão, que foi morto por apedrejamento por esse homem é um terrorista, Senhor. Quem estava argumentando com Deus? Ananias. E Deus então fala através de Ananias, que ele não temesse, mas que ele fosse, porque Deus tinha mudado o coração daquele jovem chamado Saulo, e mostraria o quanto importava sofrer por causa do seu nome. E Paulo, meus irmãos, foi o maior dos apóstolos, depois dos 11 que Deus havia levantado. Lembra-se que Jesus disse para os discípulos, quando estava lavando, lava pé: o que eu faço agora não sabes, compreenderás depois. Agindo eu, quem impedirá? Ou seja, irmãos, nós não podemos desconfiar de Deus, não podemos duvidar de Deus. Pastor, mas as coisas estão ficando difíceis, pastor. Olha, está ficando assim. Aí você começa a fazer suas afirmações, né? Mostrando: olha, isso aqui não era para ser assim, isso aqui não era para ser desse jeito, isso aqui não era para ter acontecido. Você quer saber mais do que Deus? Você quer ser mais sabedor, ou conhecer mais a história do que Deus? Lá no livro no Velho Testamento, nós encontramos Deuteronômio 29, as coisas encobertas pertencem a nós, as encobertas pertencem a Deus. Tudo que Deus faz, irmãos, é bem feito. Lembre-se que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Toda a vontade de Deus, põe isso na sua cabeça, não sei o que estou dizendo, é Paulo escrevendo aos Romanos capítulo 12. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Por isso, nós demos esse título a esse sermão, baseados na posição de Jó. Diante de toda aquela situação desvantajosa, diante de todo aquele massacre, este homem simplesmente não desistiu de Deus. Não desistiu de Deus. Sua fé estava firme, inabalável, confiante no que Deus poderia fazer. Meus irmãos, a gente precisa de exercer uma confiança em Deus sem deixar nenhuma sombra de dúvida do resultado final. Ele está no controle de tudo. Na história de Jó, entrou o agir de Deus. Lá adiante, no capítulo 42, versículo 2, diz o texto: mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e deu-lhe o dobro de tudo que antes possuíra. Por que isso aconteceu? Porque Jó não perdeu o foco, Jó não perdeu a visão, Jó não perdeu o propósito, Jó não perdeu a fé, Jó não perdeu a confiança. Ele estava realmente com todo o seu coração focado para Deus, focado em Deus. Por isso, nós não podemos desistir de Deus. Por que não desisto de Deus? De Gênesis a Apocalipse, eu contei apenas algumas histórias aqui, pinceladas, mas existem dezenas e centenas de histórias. Jonas fugindo de Deus, e Deus no encalço dele. Alguém já disse que Jonas se negou de ir a Nínive num navio. Foi no submarino de Jesus.
Foi no submarino de Jesus, no ventre de um enorme peixe. Mas ele foi. Estão vendo como é que Deus trabalha, irmãos? O que é que diz lá no livro da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, verso 28? Todas as coisas cooperam, todas as coisas corroboram, todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo os seus propósitos e desígnios. Nós precisamos de fazer a leitura daquilo que Deus está fazendo através da sua palavra. Por que não desisto de Deus? Porque Ele tem um propósito em tudo. Por que não desisto de Deus? Porque Ele é soberano. Amém? Porque Ele é dono do ouro e da prata. Porque Ele é fiel e justo. Porque Ele vive e reina para todo sempre. Ele é o leão da tribo de Judá. Porque Ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Porque Ele é provedor, Ele é o Jeová Jireh. Porque Ele é absoluto, porque Ele é supremo, porque Ele é o general dos exércitos, porque Ele é 3 vezes santo. Como diz lá em Isaías capítulo 6, os anjos cantavam: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Porque Ele vela pelos simples, porque Ele é misericordioso, porque Ele é assaz, benigno, porque Ele tem cuidado de nós. Amém, irmãos? Porque nós somos a menina dos seus olhos. Você é menina dos olhos de Deus. Zacarias 2,8 diz isso, não sou eu que estou dizendo. É a palavra que me dá essa certeza. Ele é compassivo, cheio de graça. Ele é paciente. Salmo 86, verso 15, diz que Ele é um Deus sofredor e grande em misericórdia e em verdade. Por que Deus é sofredor? Porque o salmista diz que Deus é sofredor. Sabe por quê, irmãos? Eu estava pensando, quantas vezes nós, como pais e mães, temos um filho que causa tristeza, que nos magoa, que nos ofende, que fala rispidamente com a gente. E esse pai e essa mãe quer o melhor que esse filho possa imaginar, só que ele não discerniu ainda. Isso faz com que o pai sofra por ver um filho ingrato, por ter um filho que não é reconhecedor da bondade, da benevolência e do quanto esse Deus ama o pecador. Então ele se comporta como um Deus sofredor, porque, aliás, Isaías diz isso no capítulo 1. Criei filhos e os engrandeci, mas eles se rebelaram contra mim. O boi tem o seu dono, o jumento tem o lugar da sua manjedoura, mas o meu povo não me entende. O meu povo erra por falta de conhecimento. O meu povo me despreza. Deus é sofredor. Por isso eu não posso perder, eu não posso desistir de Deus. Ele é amor. João 3,16. Mas sabe por que Ele é amor? Porque Ele nos amou primeiro. 1 João capítulo 4, versículo 19. Deus tem um amor e um carinho todo especial pelo pior pecador que vocês possam imaginar. A pessoa mais ordinária que vocês possam imaginar, Deus ama, tem um carinho todo especial, ao ponto de ter enviado o seu Filho para derramar o seu sangue inocente naquela cruz, como nós vamos celebrar dentro de alguns instantes, simbolicamente falando, através da ceia do Senhor. Ele, portanto, é amor. Eu não desisto de Deus, porque Ele disse: sem mim nada podeis fazer. Eu não posso desistir desse Deus. O Deus que chega para mim e diz assim: sem mim você não pode fazer nada. Sem mim você não é ninguém. Eu não posso desistir de Deus,
Porque ele disse: o que eu faço agora não sabes, compreenderás mais tarde, lá na frente, lá adiante. Eu não posso desistir de Deus, porque de acordo com Êxodo 14:14, Ele peleja por nós. E Ele diz em sua palavra: nesta luta não tereis que pelejar, porque o Senhor pelejará por vós. Eu não posso desistir de Deus, porque Ele diz em sua palavra, Jeremias 1:12, eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Eu não posso desistir de Deus, porque Ele é o Rei dos reis, é o Senhor dos senhores. Eu não posso desistir de Deus, porque Ele é um ser imortal, imutável, infinito, misericordiosíssimo, ao ponto das Escrituras dizer que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Eu não posso desistir de Deus, porque Ele é onisciente, Ele é onipresente e Ele é onipotente. Eu não posso desistir de Deus, porque, de acordo com o Salmo 139, Ele conhece todo o meu interior. Antes que as palavras cheguem na minha boca, Ele já sabe o que é que eu ia proferir. Ele conhece o meu sentar, o meu levantar, o meu deitar. Ele me cerca por trás e por diante. Ainda que eu me tente esconder da sua presença, se subir aos céus, lá estás. Se for mais profundo do abismo, lá estás também. Se tomar as asas da alva e for até os oceanos, os confins dos mares, até lá a tua mão e a tua destra me susterá. Eu não posso desistir do Deus que me viu quando eu estava sendo formado no ventre da minha mãe, em forma embrionária. Os tecidos estavam se formando. Eu nem ainda havia nascido, eu estava lá, eu estava sendo formado embrionariamente falando. E diz lá o salmista no Salmo 139, todos os meus dias foram escritos e determinados, quando nenhum deles havia ainda. Eu não posso desistir desse Deus. Eu não posso desistir desse Deus que prometeu: onde houver 2 pessoas, 3 ou mais reunidas em meu nome, eu estou presente no meio deles. Jó tinha essa certeza, ele tinha essa convicção. Por isso que a mulher, quando disse: amaldiçoa esse teu Deus e morre, está perdendo teu tempo. Mulher, tu falas como uma doida, você não conhece o Deus com o qual eu me relaciono, com o qual eu convivo. Você está por fora. Eu não posso desistir desse Deus, cuja palavra diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Eu não posso desistir desse Deus que venceu a morte, que venceu o pecado, que venceu o diabo, que venceu o mundo por mim. Eu não posso desistir desse Deus, porque Paulo nos diz, Paulo filosofou lá na Grécia, conforme vemos lá em Romanos capítulo 10, nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Eu não posso desistir desse Deus, que o fôlego da minha vida está em suas mãos. Eu não posso desistir desse Deus, que enviou seu Filho e veio ao mundo e me deu a certeza de uma vida eterna e ainda mais a garantia de preparar uma morada para mim lá no céu, porque minha morada não é aqui embaixo não, viu? Nós estamos aqui de passagem, irmãos. Nossa morada é lá em cima. Aqui tudo é passageiro, lá é eternamente. Jesus disse: na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não for eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar, e quando eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Eu não posso desistir desse Deus que me fez essa promessa. Eu não posso desistir desse Deus que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu não posso desistir desse Deus que diz para mim e para você: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Eu não posso desistir desse Deus que guarda a minha vida quando eu estou dormindo. E Ele diz em sua palavra: não dorme nem dormita o guarda de Israel. Eu não posso desistir desse Deus. E sabe por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque no meu DNA existe essa identificação de Deus não apenas como Criador,
mas como meu Pai. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam, mas a todos quantos o aceitaram-no, Deus deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Eu não posso desistir desse Deus. Não desista desse Deus, porque, meus irmãos, diante de todas as situações, adversidades, circunstâncias, turbulências, temporais, tempestades, Ele prometeu que estaria conosco todos os dias das nossas vidas, até a consumação dos séculos. Fiquemos em pé. Pai, nós queremos te agradecer, porque sabemos em quem temos crido, e estamos bem certos que tu és poderoso, para estar conosco na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença, na fartura ou na escassez, quando estamos com liberdade e quando viermos a perder a nossa liberdade, quando estivermos sendo ameaçados, de sermos torturados, de sermos até mortos, ou padecermos, ou sermos presos por causa do teu nome, o Senhor estará conosco, o Senhor estará conosco, porque tu mesmo prometeste: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, e vós também vencereis. Por isso nós te agradecemos, Senhor, e longe de nós estejamos ou tenhamos um comportamento como a mulher de Jó, mas que tenhamos, Senhor, uma atitude cheia de convicção, confiança e dependência no Senhor, como o teu servo Jó se comportou e procedeu. O Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Nós te agradecemos e te pedimos que tu trabalhes na mente e no coração, amplie essa palavra que tu nos mandaste nessa noite, a todos que estão presentes e os que estão em casa também, para que eles possam absorver tudo aquilo que o Senhor colocou no nosso coração. Ajuda-nos, Senhor, a jamais desistirmos de ti, Senhor. É o que eu te oro e te peço agradecido, em nome de Jesus. Amém. Na próxima segunda-feira você está convidado a continuar conosco para mais um programa Opção para a Vida. Antes de encerrarmos o nosso programa, lembro a todos que nesse próximo sábado você está convidado a participar da celebração do 51º aniversário de emancipação da Igreja do Calvário e o 41º aniversário do Conjunto Coral Saracali. Você não pode perder esta festa. Essa celebração de aniversário está simplesmente imperdível. No sábado estaremos contando com a participação de um grupo de senhores Getsemane, pastor Ismael Onilo pregará, e no domingo o pastor Robson, além do Conjunto Coral Saracali, que estará apresentando um belíssimo musical. Você não pode ficar de fora dessa festa. Desejo a todos um bom dia, um bom final de semana e até a próxima segunda-feira, se Deus assim nos permitir.
vocês.